Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a lei de retorno. Nós vamos trazer a ideia desta lei, dos conceitos associados a ela, em utilizando do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos como objetivo hoje trazer a ideia, mais uma vez, da misericórdia divina, da bondade divina que se manifesta em todos os instantes. Nós poderíamos associar, muitas das vezes, a lei de retorno à lei de justiça, com razão, mas nunca nos esquecendo de que esta lei de justiça está sempre emantada deste amor de Deus e da misericórdia divinas. Aqui, logo de cara, nós temos essa bela mensagem de Emmanuel que nos traz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. É muito interessante, muito importante a gente refletir sobre isso, porque nós observamos aqui que as coisas que acontecem e que retornam para nós, elas surgem em consequência aquilo que nós mesmos tomamos como ação, com pensamentos, com palavras. É aquilo que sai de nós que acaba retornando para nós mesmos. É muito importante a gente pensar sobre isso para que seja feita uma desconstrução daquela ideia que a gente ainda, muitas das vezes, carrega com a gente de que existe um Deus que castiga. A gente precisa eliminar de nós essa ideia e entender que Deus se manifesta sempre com misericórdia e bondade. Que aquilo que chega até nós é fruto e consequência daquilo mesmo que nós procuramos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós escolhemos. E é isso que nós vamos então entender hoje, neste estudo. Olha que interessante, no Livro dos Espíritos, lá na parte quarta, no capítulo 2º, das penas e gozos futuros, nós temos um tema que se chama penas temporais. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo, a definição desta lei de causa e efeito. Olha só. As vicissitudes, está lá na questão 984, as vicissitudes da vida, as tribulações da vida, os reveses da vida, são sempre a punição das faltas atuais. Vamos ver o que nós temos como resposta dessa pergunta, né? Olha só que interessante. Não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Olha que interessante. Aqui a gente tem a definição desta lei de causa e efeito, essa lei de retorno. Aí você pensa, mas a gente está vendo aqui punição, nós estamos vendo aqui que são provas impostas por Deus. E como assim conciliar essa ideia, né, de punição e de imposição com essa misericórdia e amor divinos que foi comentado no começo? Como? Aí é que é interessante de pensar, né? Porque aqui ele questiona se aquilo que nos acontece na nossa existência, os reveses da vida, as vicissitudes, se essas vicissitudes, primeiro, se elas são consequências das nossas atuais faltas. Por que isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, existe, né, um estudo maravilhoso a respeito da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Desta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os que sofrem. É um capítulo maravilhoso, é o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós precisamos nos aprofundar, estudar sempre, para que a gente compreenda ainda mais esta questão da lei de retorno. Lá neste capítulo,
né, nos é trazida em um primeiro momento a justiça das aflições. Em um segundo momento, tem causas atuais das aflições, depois temos causas anteriores das aflições. Fala-se ainda sobre esquecimento do passado e etc. São conceitos muito importantes para que a gente possa entender. Porque na justiça das aflições, a primeira coisa que o Kardec nos instrui é o seguinte: se Deus é justo, se Deus é infinitamente bom, misericordioso, nós não podemos concebê-lo sem a infinidade destas perfeições. E ele, portanto, não poderia agir com parcialidade, não poderia agir por capricho, ou seja, ele não poderia nem escolher a um de nós, né? Ou seja, para aquele ali eu gosto um pouquinho mais e aquele outro eu gosto um pouquinho menos. E agir, portanto, caprichosamente no sentido de aquele eu vou então impor uma falta um pouco mais dura e aquele outro eu vou impor algo um pouquinho menos porque eu gosto mais dele. Não. Deus, infinitamente bom, justo, misericordioso. Não pode agir dessa maneira. Nós não podemos concebê-lo dessa maneira. Né? E aí, Kardec traz então: se justa é a causa, dado que Deus é justo e infinitamente bom, onde se encontram essas causas? E aí ele traz a ideia. Vamos pensar um pouquinho a respeito das causas atuais das aflições. Quer dizer, se a gente remonta, ou seja, se a gente faz um exercício de voltar lá atrás, na causa, na origem, que fez com que a gente chegasse a um determinado ponto da nossa existência em uma situação dolorosa, nós muitas das vezes, se a gente faz esse exercício de maneira muito honesta, analisando a nossa consciência, nós vamos perceber que muitas das vezes fomos nós mesmos os grandes causadores daquela desse sofrimento que hoje nos atinge. Fomos nós mesmos que lá no passado escolhemos, né, agir com orgulho, com egoísmo. Fomos nós que agimos e prejudicamos o próximo. Fomos nós que emitimos pensamentos muito negativos e alimentamos esses pensamentos negativos para com os outros. E aquilo ali resultou, para mim, então, em uma consequência muito, muito dolorosa. Então, se a gente remonta à origem, muitas das vezes a gente se pergunta assim: se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito de maneira diferente, será que eu estaria nessa situação? Será que se aquela minha escolha e aquela ação que eu tive para com aquela pessoa, né? Se eu tivesse feito diferente, eu acho que eu não estaria aqui. Ou não teria acontecido isso comigo. E aí a gente pensa, Deus pune, portanto? É você que recebe um castigo imposto por Deus, é uma punição, né? De uma maneira parcial? Não. É você mesmo que acaba exercendo o que a gente fala, livre-arbítrio, a liberdade de escolha e toma decisões. Essas decisões tomadas têm consequências. E essas consequências que acabam retornando para nós e trazem uma certa tribulação na nossa vida, né? São as consequências daquilo mesmo que nós plantamos e que hoje nós colhemos. Mas aí você fala, mas eu faço esse exercício e não consigo me lembrar de nada que me faz pensar em algo que eu tenha feito no passado e que hoje me traz essa situação dolorosa. Não fiz nada para merecer isso, né? É o que ele fala aqui no começo, no finalzinho, né? Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre, né? Tipo, o leio aqui. Um que vos parece justo, muitas vezes sofre, né? E aí então a gente pergunta, onde que está a causa disso tudo? Aí nós entendemos. Se nós não encontramos a causa nessa existência, a causa para esta situação que nós estamos passando se encontra em outras vidas, né? E, portanto, nós mesmos acabamos por sofrer as consequências destas nossas faltas. Aí a gente já começa a ter então a ideia desta justiça, né? Nós conseguimos então entender que nós somos realmente os grandes causadores das nossas próprias aflições, como Jesus nos ensinou, cada um segundo as suas obras. E quer dizer, portanto, que Deus não está me punindo caprichosamente, de maneira arbitrária e parcial. Não. A punição que eu recebo é uma maneira que a misericórdia divina
encontra para que eu possa aprender através dos erros que eu mesmo cometi. Para que cada vez mais eu tenha uma consciência do que é o certo e o errado, do bem e o mal. Essa consciência, este entendimento do que é o certo e o errado, é importante do espírito desenvolver, né? Então, é ele mesmo que acaba exercendo aquilo que vai gerar para ele, né, tudo que vai ser colhido na sequência. Tanto o bem quanto o mal. Olha que interessante. Mas aí você fala, mas se aconteceu comigo no passado e agora eu estou sofrendo, quer dizer, eu estou sofrendo um castigo, então não é isso. Olha que interessante o que eles falam aqui também, ó. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos. Olha que interessante isso que está sendo dito. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Escolha das provas também está lá no Livro dos Espíritos, mas na parte segunda, no capítulo 6 da vida espírita. Quer dizer, o espírito está lá na erraticidade, nesse intervalo entre uma existência e outra, né, entre uma vida corpórea e outra. É um espírito errante, ou seja, que ainda precisa passar por encarnações, por vidas em mundos materiais, utilizando de corpos, né, materiais para dar sequência ao seu processo de purificação. Não são espíritos puros, portanto. Precisam ainda corrigir-se ou expiar de si mesmos imperfeições que os distanciam da perfeição. Então, lá na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E olha a resposta deles, que interessante. Ele escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É o que a gente acabou de ver. O espírito escolhe as provas porque há de passar naquela existência. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Essa resposta, ela merece, assim, né, momentos muito grandes, né? Vamos colocar assim, né? É muito tempo de meditação, essa questão. Porque, quer dizer, é eu que vou escolher provas que eu vou passar? Como assim? Eu estou exercendo meu livre-arbítrio, escolhendo provas que eu vou passar? Eu não estou entendendo. Aí, o que a gente pensa? Existem os pontos de vista, né? Um ponto de vista é aquilo que a gente está aqui na matéria, né? Aqui é a nossa existência atual. Você fala assim, poxa, será que eu vou escolher um caminho mais doloroso, né? Ou será que eu vou escolher um caminho mais tranquilo? Será que eu vou escolher, né, por exemplo, dedicar o meu tempo livre, a ajudar os outros, porque eu sei que eu, né, tem coisas que eu me arrependo no passado e que me auxiliaria muito essas atividades para que eu possa compreender melhor a dor do outro e me auxiliar a entender que eu não devo mais fazer aquilo, porque eu, né, estou arrependido. Mas é necessário que eu repare também. Então, será que eu vou escolher isso? Ou será que eu vou escolher um caminho que fala assim, ah, deixa quieto, ah, depois a gente vê isso. Esse ponto de vista material para nós é muito limitado, porque às vezes a gente não consegue entender aquilo que realmente vai trazer uma felicidade para nós. Então, felicidade, a gente pode, de uma maneira muito, né, ilusória, acreditar que é o descanso, que é o repouso, que é a ociosidade, que são as festas, que são tudo mais nesse sentido. Porque a gente vive aquele negócio, né, que nos dá aquela impressão de felicidade, mas que quando a gente volta é aquele mesmo vazio, né? Ou seja, é a água que não sacia, né? Igual a passagem da mulher na Samaria, né? Onde Jesus diz, né, que a água que ele tem, né? Se ela tomasse daquela água ali, ela nunca mais procuraria outra e pediria mais, né? Em contato com a outra água, a água material, daquilo ela sentiria sempre mais sede, sempre mais necessidades. É a gente. Quando a gente está procurando coisas que, né, parecem até ilusórias. A gente procura felicidade naquilo que realmente não vai preencher a gente e ali na frente vai dar um vazio. Lá no plano espiritual, portanto, a nossa visão ela é diferente. Lá a gente enxerga realmente aquilo que vai trazer felicidade.
E o Espírito vai falar assim: não é a festa ali que vai me trazer felicidade, que vai me preencher, não. O que vai me preencher é são, né, os valores que eu cultivei no meu espírito, é o meu passado que está, né, vamos colocar assim, resgatado, as faltas que eu cometi, eu consegui ali resgatar aquele erro para com aquela pessoa, são as ações, o bem que eu fiz, né, que vão me trazer essa felicidade. É a perfeição que eu estou construindo em mim que vai me trazer felicidade. Então, lá no plano espiritual, cessa a ilusão e o espírito realmente entende aquilo que realmente vai trazer felicidade para ele. E aí ele fala assim: então eu acho que vale muito a pena, já que, né, a minha visão está muito clara aqui, escolher aquelas provas que realmente vão me trazer é, muita felicidade para o meu espírito. Então, o que que eu preciso fazer? Bom, eu preciso passar por essas provas aqui. Porque essas provas que eu vou passar, elas vão me auxiliar na purificação do meu próprio ser. Essas provas, ou passando por elas, vão adiantar o meu processo de, 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 de se aperfeiçoar. Vão me auxiliar no meu aprimoramento espiritual. Além de auxiliar a mim mesmo na expiação do passado delituoso, muitas vezes, que eu construí para mim. Quem então escolhe? É o próprio espírito. Por quê? Porque ele entende que aquilo ali vai ser útil para ele. E ele, além disso, enxerga na vida terrestre a brevidade né, dessa vida, dessa existência, com relação à vida do espírito imortal. Então ele entende que é incomparável essa existência com a eternidade do espírito. Então ele fala assim: poxa, eu preciso passar mais, eu preciso desse remédio. Então eu vou lá e escolho aquele. Pode ser doloroso, mas pelo menos vai me auxiliar. É igual assim: a gente está doente. Entende que a gente, né, tá com aquela dor, mas que o único remédio para aquilo é a injeção, que eu preciso ir lá no hospital. Bezetacil, né? Vai doer. Eu sei que vai doer. Mas eu também sei que logo na sequência ele já vou estar bom. Quer dizer, a picada ali da injeção, né, que a gente está comparando com essa nossa existência, que é muito breve, ela, apesar de breve, ela é útil e ela é tão breve que você fala assim: vou lá, porque vai me ajudar muito, eu vou ficar bom rapidinho. Então a gente lá no plano espiritual entende que a brevidade da nossa existência aqui no mundo corpóreo, ela é como sendo muito rápida, então a gente acaba pedindo aquele remédio que para nós entendemos que vai ser o melhor para nós, né? E é o que ele nos traz aqui, ó. Não é Deus, então, que lhes impõe a tribulação da vida como castigo? Não é Deus? Olha, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Olha só, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Vou repetir. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, ou seja, nada lhe atrapalha o futuro. Aberto se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Olha que consolador, que esclarecedor isso que nós estamos vendo, né? Vamos pegar a pergunta. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha só, a pergunta é do Kardec. Não. Olha só, nada acontece sem a permissão de Deus. Mas Deus nos deixa a liberdade de escolher, nos trazendo aqui a responsabilidade dos nossos atos, mas também as consequências de que esses tiverem. Assim, para nós, estão abertos todos os caminhos possíveis. Estão abertos os caminhos para o bem quanto o mal. Quer dizer, a todos os instantes aqui, nós temos a possibilidade de abrir uma porta. Eu tenho a possibilidade nesse exato momento de fazer escolhas. Abrir a porta deste meu caminho representa as escolhas que eu estou fazendo neste exato momento. E quais escolhas que eu estou fazendo na minha existência? Eu estou seguindo pelo caminho da porta estreita, que é aquele que vai exigir de mim este esforço
grande para lidar com as minhas próprias imperfeições interiores, que exige autoconhecimento, que exige burilamento, que exige esforço, trabalho, dedicação, para que eu possa eliminar de mim as minhas próprias imperfeições, ou estou escolhendo o caminho que nós estávamos comentando, que é largo, que não exige de nós esforço, que cada um de nós pode ir facilmente. E temos a liberdade de ir também. Mas a questão é que as consequências de um ou outro caminho também competem a nós. Somos nós que estamos abrindo essa porta. Nós não estamos sendo impostos, né? Como fala? Forçados a ir por um caminho ou outro, não. Deus nos deixa a liberdade de escolher, né? Deus deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem a partir da liberdade de escolha que o próprio Espírito tem. Não estão sendo colocados nenhum obstáculo. Tanto o caminho do bem quanto o mal se lhes acha aberto. Olha só que interessante. E aí você fala assim, não, mas espera aí. Lá na questão anterior, vou até voltar aqui, ó, né? Na questão 984, você leu aqui e disse, né, são provas impostas por Deus. E aí? Como que fica? Aí a gente tem que entender o seguinte. Vou voltar lá na... Vou deixar aqui por enquanto, né? Vamos pensar na criancinha. Né? Vamos pensar na criança, né? Vamos supor que nós tenhamos um filho, né? E esse filho está crescendo, está se desenvolvendo, e você é o pai. E aí, né, ele começa a andar, começa a falar, começa a querer as coisas. E nesse processo de crescimento, você ali como pai, né, está ali atento, dando a ele aquilo que ele precisa, né, tirando dele coisas que vão trazer risco, que vão prejudicar, que vão ali ser perigosas para ele. Né? Então você vai guiando este seu filho. E esse seu filho ele vai crescendo. E à medida que ele vai crescendo, você vai entendendo que ele vai tendo cada vez mais possibilidades de compreender o que faz bem e o que faz mal. Ou seja, ele vai criando discernimento. E à medida que ele cria discernimento, ele também vai ganhando responsabilidade com relação àquilo que ele está escolhendo e fazendo. Né? Assim como nós fazemos com a criança, Deus também faz com a gente. Quando mais ignorantes, quando menos é, quando menos esclarecidos a respeito do bem e do mal, ou seja, quando a gente tem menos discernimento daquilo que faz bem e do mal, nós então temos um maior suprimento daquele caminho que vai ser importante para nós. Né? Então, quando nós não sabemos ainda o que é o melhor para nós, que que nos auxiliaria para o nosso progresso espiritual, ou seja, a gente não entende ainda o que é importante para o nosso progresso. Então, nesses momentos, estes nossos caminhos, as provas, as situações que nós vamos passar, elas vão sendo trazidas, né, para a nossa existência com o propósito de nos auxiliar neste progresso, assim como o pai que vai dando a mão para a criança e vai conduzindo ela. À medida que nós vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, né, ganhando cada vez mais discernimento do que é o bem e o mal, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e o nosso senso moral, nós vamos tendo mais capacidade de discernir e temos mais responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. E é nesses momentos que nós vamos, então, começando a ter maiores possibilidades de fazer escolhas. Aqui, ó. Ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes. Então, quer dizer, à medida que nós vamos desenvolvendo a nós mesmos enquanto espíritos, as nossas possibilidades do exercício do livre-arbítrio vão se expandindo também. Mas enquanto a gente não tem isso, quer dizer, nós podemos passar por situações que são muitas das vezes que nos atingem, né? Muitas das vezes sem conhecimento de causa, mas com o fim de educação do espírito. Assim como o pai que retira da criança ou faz com que ele, por exemplo, entre para a escola, algo que ele não quer, mas com vistas ao bem daquela criança. Olha que interessante, né? Então vamos voltar lá para a questão. Então, olha só. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo.
Dando a liberdade de escolha, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que tiverem. Isso é muito importante. Essa outra parte que nós estávamos comentando, né, de Deus que deixa, né, o espírito, à medida que ele vai se desenvolvendo, né, enquanto ele não tem essa condição de ali fazer com que ele passe, né, por uma situação ou outra, isso também está no livro dos Espíritos. Vou tentar encontrar aqui para nós, ó. Vamos lá no Kardecpedia, né? Aqui no Kardecpedia, nós vemos aqui no livro dos Espíritos, né? Aí nós estávamos lá na parte segunda, né, que fala do mundo espírito ou mundo dos espíritos. Nós estávamos falando sobre as escolhas das provas, quer dizer, lá no plano espiritual. Então, a gente pensa aqui o seguinte, ó, da volta do espírito à vida corporal, né? Aliás, vamos ver aqui, acho que da vida espírita, melhor. Que está lá no plano espiritual, né? Ele vai escolher as provas. Então, escolha das provas, tá aqui. E aí, é, aqui, ó, na questão 262, nós temos justamente esse raciocínio. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por esta escolha? Então, olha só. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos espíritos bons. A isso que pode chamar a queda do homem. E aí ele fala assim: quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Olha que legal. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, né, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Quer dizer, é o espírito que ainda não tem a condição de discernir, né? Pelo fato ou dele ser inferior, ou seja, um espírito inferior que a gente diz é assim, com relação a espíritos mais adiantados, temos os espíritos inferiores, ou seja, é relativo. Não que eles sejam piores, não. É que eles evoluíram menos, assim como nós também já estivemos na mais baixa ainda numa escala evolutiva. E nós também somos inferiores com relação a espíritos mais superiores que nós. Mas quando eles ali ainda não têm, quando nós não tivemos essa capacidade de discernimento e de saber o que é o melhor ou o pior, nós mesmos, então, ignorantes daquilo que seria o melhor caminho a ser traçado, podemos ter tido experiências nas quais aquilo que nos foi colocado para o nosso próprio benefício foi ali, de uma certa maneira, imposto por Deus, né? Isso com um fim não de castigo, punição como a gente entende, mas com um fim educativo para que o espírito, através daquelas situações, possa ganhar cada vez mais discernimento, entendimento do que é o certo e errado e para que ele possa purificar a si mesmo e alavancar o seu progresso enquanto espírito. Então, a gente entende que existe essa misericórdia divina, esse amor divino, como um pai que nos conduz nesta senda evolutiva do espírito, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então nós estamos aqui em escolha das provas. Vamos avançar aqui um pouquinho. Aí você fala, né? Entendi agora. Aí você fala, então quer dizer, eu estou lá no plano espiritual. Como que eu, aqui, agora na minha existência aqui, como que eu fiz as minhas escolhas lá no passado? Quer dizer, no passado não, né? No plano espiritual. Antes de eu encarnar, já que hoje eu tenho mais ou menos, né, um entendimento ali do que é o certo e errado, vamos colocar assim, né? Eu estou sabendo mais ou menos, eu sei que eu não devo fazer aquilo para o próximo que eu não gostaria que fizesse para mim. Não é isso que a gente já está se esforçando para aprender? Então, lá no plano espiritual, já que a minha visão estava um pouquinho mais clara, já que eu tinha mais ou menos o entendimento daquilo que é bom e, né, importante para o espírito, já que eu sabia aquilo que realmente traria felicidade para o espírito, que a minha visão não estava coberta pela matéria e que eu não estava naquela ilusão, que é que me conduziu nas minhas escolhas para as provas que eu deveria passar nesta minha existência? Isso é muito interessante pensar. Porque você olha aqui para o nosso redor e fala assim, nossa, eu passo por isso, né? Já passei por aquilo, nossa, eu tive aquele contato com aqueles, né, com aqueles membros da minha família, por exemplo, que me trouxeram ali bastante.
exercício de entendimento, de compreensão, passei por situações bastante complicadas, né? Será que fui eu que escolhi? Como que foi, né? Ou, se foi eu que escolhi, por que que eu escolhi aquilo ali? Olha que interessante. Então que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, esse grifo é nosso, tá? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas do passado, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Olha só que interessante. Ele enxerga, nós lá no plano espiritual, antes de encarnarmos, conseguimos olhar para o nosso passado, outras existências que nós vivemos, e olhando para os erros que nós mesmos cometemos no passado, fruto da nossa ignorância, fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, entendendo, compreendendo que aquilo ali só nos trouxe sofrimento em vista da lei de retorno que faz com que aquilo que nós plantamos seja colhido por nós mesmos. Então, lá compreendendo tudo isso, eu vejo aquilo que eu fiz, que devo apagar do meu espírito, e eu falo o seguinte: olha, eu vou escolher provas que são análogas a esses erros que eu cometi e que vão, de certa maneira, me auxiliar a expiar este passado e também vão me auxiliar a progredir mais depressa. Olha só que interessante, né? O que essa expiação vai fazer? Essa expiação vai se traduzir em situações, em contextos que nos vão trazer o que a gente estava falando, as vicissitudes, que na verdade vão nos auxiliar a compreender melhor o bem e o mal, a criar discernimento e responsabilidade. A expiação serve para isso, para que a gente caia em si. É isso, né? E caindo em si, como o filho pródigo, nós podemos voltar, decidir voltar para o Pai. Olha que interessante, né? Quando a gente vai fazendo essas ligações, né? Então, é isso. Nós mesmos escolhemos aquilo que nos vai auxiliar a expiar mais depressa, né? Ou expiar aquilo que nós passamos e a progredir mais depressa, né? Olha que interessante. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Olha que esclarecedor isso. Que esclarecedor, né? Quer dizer, aquilo que nós estamos vivenciando, que antes, se a gente não tinha esse entendimento, nós acreditávamos que era um castigo de Deus, e que muitas vezes, mesmo aqui dentro da doutrina espírita, nós poderíamos pensar o seguinte: nossa, eu estou passando por esse problema. Ah, é algo que eu fiz no passado. Mas a gente fala de uma maneira como se nós não fôssemos os protagonistas disso, como se isso tivesse acontecido com a gente, como se fosse uma imposição, um castigo, da qual nós não tivéssemos ali a nossa responsabilidade. Não, somos nós mesmos que fizemos e que estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. É isso que é a lei do retorno. É aquilo que sai de nós e que volta para a gente mesmo. É aquilo que eu faço hoje e que eu vou colher ali na frente. É o pensamento que eu emito que vai fazer com que vibre aquilo que eu estou pensando, emitindo. E que volta para mim essas mesmas coisas. Então, é importante te pensar sobre isso. E pensar também que aquilo que vai chegar até mim como uma bênção divina é algo que vai servir para que eu possa, caso eu ainda não esteja com esse discernimento ainda claro, vai me auxiliar a discernir melhor. Por isso, das tribulações. Por isso, desses sofrimentos, muitas vezes, que servem para nos impulsionar para um caminho melhor. E aí somos nós que, mais uma vez, temos a liberdade de escolha e agir de uma maneira que vai nos auxiliar a nos reerguer, né? Então, o espírito escolhe as provas que ele quer passar. Lá no plano espiritual, nós escolhemos o que nós estamos passando aqui hoje, né? E aí eles falam assim: poxa, mas não parece mais natural que a gente escolha provas que são menos dolorosas, né? Porque, nossa, eu estou passando aqui por uma situação que não é possível que eu escolha isso aqui. Não é mais natural que a gente escolha um pouco as provas um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais tranquilas, né? Parece que eu pesei na mão, né? E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Olha só. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não.
Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É o que a gente estava falando lá no comecinho, do ponto de vista. Aqui na matéria, realmente, aquilo que nós podemos compreender como sendo, poxa, é, aquilo que traz para nós a felicidade, lá no plano espiritual, nós entendemos com outro ponto de vista. E nós entendemos também, mais uma vez, a brevidade das situações que nós passamos, e nós entendemos que estas situações, como sendo muito breves, porém trazendo um benefício para o espírito muito grande, que nós podemos passar por elas porque vai ser muito bom para a gente. Então, por mais duras e longas que sejam as provas que nós passamos aqui na nossa existência, para o espírito nós entendemos que aquilo vai ser bom para nós e que a gente então escolhe aquilo, né? Você fala assim, poxa, não, vai ser duro, mas vamos lá, vai ser bom para mim. É igual a gente lá no hospital. Eu sei que eu estou doente. E eu sei que se eu for lá e tomar aquela injeção vai doer bastante na hora que eu for lá. Né? Quem já tomou bezetacil sabe, dói bastante. Vai doer, mas no outro dia eu tô bom. Falo do bezetacil porque o bezetacil era uma coisa que realmente ajudava mesmo, né? Não sei se ainda toma, mas lá para trás era assim mesmo. Né? Então, é isso. O nosso ponto de vista muda bastante. Só que a gente pode ter esse mesmo ponto de vista ou se exercitar para ter esse ponto de vista enquanto a gente está aqui encarnado. É o que nós estamos fazendo. É este o Consolador prometido, que nos vem trazer a lembrança dos ensinamentos do Cristo, na sua verdadeira acepção, e também ensinar outras coisas que o Cristo não pôde nos ensinar naquela época, porque a gente não tinha capacidade de compreender. Olha as vidas sucessivas. Lembra lá do Nicodemos, né? Um mestre de Israel que representava a sabedoria, o entendimento das coisas de Deus, que não foi capaz de compreender os ensinamentos de Jesus a respeito da reencarnação. Ele que era, né, a compreensão dos ensinamentos de Deus, não pôde compreender lá atrás conceitos, né, que para nós hoje, né, são muito palpáveis, muito, né, são fáceis da gente compreender. O Espiritismo nos esclarece aqui, a gente está entendendo. Lá atrás a gente não tinha condição. Então, todas as coisas têm que vir no seu tempo. As coisas só são reveladas à medida que nós, enquanto espíritos, temos capacidade de compreendê-las. Por isso que os ensinamentos dos espíritos vieram no tempo adequado, onde aí a terra estava apta para receber essas novas sementes. Né? Agora, hoje, nós temos a condição de compreender isso. E esse esforço que nós estamos fazendo para compreender nos traz também frutos muito bons, porque a gente então vai ganhando motivos de resignação. Fica um convite, né? Para ler lá mais uma vez também, mais uma vez, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem lá a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, e aí vem motivos de resignação. Né? Porque a gente então compreendeu tudo, agora utiliza todo esse seu conhecimento para ajudar a você a viver com mais resignação durante as provações que você vai experimentar na sua vida. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações condizentes, um mundo condizente a receber espíritos que erraram no passado, que precisam expiar o seu passado à medida que também passam por provas, por situações que vão auxiliar no seu progresso para o futuro, com vistas ao futuro. É isso, né? Então, olha só o que o Kardec nos traz como comentário a essa questão. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as provas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam, né, ou seja, reconhecem, olham as coisas de modo muito diverso do nosso. Divisam a meta, ou seja, eles veem, enxergam a meta, o objetivo a ser alcançado, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência,
veem o passado que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais depressa. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Olha que esclarecedor, né? Isso que nós estamos vendo. Então, quer dizer, a gente, lá no plano espiritual, entende muito melhor o objetivo a ser alcançado. A gente olha para o nosso passado, enxerga onde nós queremos ir e nós entendemos aquilo que falta para construir e reconstruir dentro da gente, né? Então, nós entendemos que, como ele fala aqui, ó, aí esse entendimento faz com que a gente, lá no plano espiritual, entenda que submetendo voluntariamente, ou seja, por escolha nossa, a essas vicissitudes, que têm analogia com esse passado e com aquilo que nós precisamos construir no nosso espírito, nós podemos então pedir para passar por aquelas situações, porque nós entendemos que vai auxiliar a, a gente a alcançar esse objetivo mais depressa. Né? Então, não tem que ter espanto, né, o fato do espírito não preferir uma experiência mais provável, mais suave, perdão. Né? Porque ele entendendo de uma maneira muito mais clara aquilo que realmente importa, aos nossos olhos, entretanto, apesar de parecer, né, bastante dolorosa, para ele, enquanto espírito, é uma benção, uma oportunidade muito bendita. E aí, olha que interessante também, que a gente acabou de falar. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. É o que a gente está falando. Estamos em um mundo de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, com um passado bastante delituoso para trás. Somos nós mesmos, portanto, que precisamos e que construímos em nós, né? E que agora precisamos nos livrar de uma bagagem que foi construída por nós mesmos através das nossas próprias escolhas. E hoje nós acabamos escolhendo, mais uma vez, passar por situações que nos vão fazer retirar um pouco dessa bagagem, aliviar um pouco do peso dessa bagagem, né? Porque nós sabemos o que precisa para a gente construir em nós, né? Olha que interessante. Então a gente começa a ver que lei de causa e efeito, a lei de retorno, ela tem como princípio a liberdade do espírito de escolher o caminho que ele quer trilhar. É uma lei que está associada à justiça divina. Mas, como nós estamos entendendo, o próprio espírito que vai ganhando maturidade espiritual para ter discernimento daquilo que realmente vai ser útil e trazer para ele felicidade. É ele mesmo que escolhe. E tudo que nós acabamos vivenciando, então, com a permissão sempre de Deus e da misericórdia de Deus, porque nos dá sempre novas oportunidades, isso tudo que nós estamos vivenciando é sempre a consequência de tudo que nós viemos construindo, plantando. Essa lei de retorno quer dizer a origem em nós e volta para nós. Né? Interessante demais. Olha, a gente falou aqui da questão, né, mas ela até estava aqui, né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A gente já falou sobre isso, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deva seguir, como faz isso com criancinha. Então, pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha, e só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. É isso que se pode chamar a queda do homem. Quer dizer, então, né, a nós, enquanto espíritos em progressão, né, é, avançando na nossa escala espírita, nós então vamos ter momentos nos quais vamos ser aconselhados, mesmo depois de já desenvolvidos, né? Basta a gente olhar ali o livro Missionários da Luz, né? Tem um capítulo que fala sobre o planejamento reencarnatório. Se eu não me engano, chama Preparando a Experiência, mas eu não estou lembrado muito bem. É um capítulo assim longo, mas muito esclarecedor, onde espíritos que estão participando do seu planejamento reencarnatório, que escolhem, né? Ali fala sobre preparação do corpo, da escolha do corpo físico também, né? Mas esses espíritos, eles não estão também desamparados dos espíritos superiores. Os espíritos superiores chegam e vão avaliar o plano com eles. Olha, isso aqui está muito em desacordo, isso aqui pode trazer para você bastante dificuldade, caso você ainda não esteja forte o suficiente para vencer essa situação. Lá na matéria, a gente acaba esquecendo. Então, é importante que, olha, isso aqui seja um pouco alterado. Então, a gente vai
tendo esse suporte. Olha só que interessante, né? Então fica a dica, né? O livro Missionários da Luz, que traz lá um capítulo que fala sobre a preparação de experiências, né? É que a gente já falou, né? E então a gente fala assim, né? Do esquecimento do passado, né? Dos nossos últimos itens aqui para falar, porque a gente está aqui. Já entendi que estava no plano espiritual, que eu escolhi as minhas provas, né? Porque lá eu enxergo melhor. Mas não seria melhor, então, que eu lembrasse disso aqui enquanto eu estou encarnado? Por que eu não me lembro disso? Esse tema também está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Estamos no Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Como pode um homem, na questão 393, ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Olha que pergunta. Olha que trabalho de pergunta, né? Vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu método se lembrasse de tudo, o passado? Quando o espírito volta à vida primitiva, ou seja, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. E aí você fala, mas e por que do esquecimento? Né? Por quê? Porque nós, ainda, né, bastante. Vou até voltar aqui né, nessa fala aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Estado de imperfeição em que nós nos encontramos. Olha, o estado de imperfeição que nós nos encontramos, e aí a gente vê a sabedoria divina, faz com que a gente precise desse esquecimento do passado. Por quê? Se nós não tivéssemos este esquecimento do passado, a nossa vida aqui seria muito afetada. A nossa liberdade de escolha seria muito afetada. Por quê? Porque eu estou aqui. Aí chega na minha vida uma pessoa que, com o esquecimento do passado, ela iria se aproximar, nós iríamos conversar, e aí eu iria falar algo para ela que iria auxiliá-la no desenvolvimento da sua vida, ou ela ia pegar e fazer um favor para mim, ou ia me auxiliar em alguma coisa. Nós iríamos talvez trabalhar juntos e construir algo maior juntos. E esse esquecimento nos permitiu que todas essas situações nos reaproximasse e que a gente então nos reconciliasse, construindo algo e se reerguendo juntos. Agora imagina só se esse esquecimento não existisse. Essa pessoa iria se aproximar e ia falar assim: nossa, olha lá quem está vindo lá. Me fez tal coisa no passado. Nossa, não quero nem conversa com ela. E aí o que vai acontecer? Ela não se reaproxima, nós não temos essa oportunidade. E quer dizer, a minha escolha foi prejudicada, ou foi, melhor dizendo, foi influenciada por essa lembrança, que fez com que eu não permitisse que a reaproximação acontecesse. E como nós acabamos de ver, né? Dada a imperfeição, dado ao estado em que nós nos encontramos. Por quê? Porque o fato de perdoar, o fato de compreender, o fato de entender a necessidade da reaproximação só vem com o amadurecimento espiritual e com o engrandecimento moral do espírito. Se nós não temos a capacidade de perder, de compreender, né, de reconhecer a necessidade da reaproximação, né, de vencer os obstáculos, né, de dar a outra face, de caminhar mais uma milha com, né, o nosso irmão. Se eu não tenho essa capacidade ainda, então quer dizer, poxa, então vamos colocar o esquecimento aqui que você vai conseguir fazer isso. E a gente viu no final que isso foi bom, né? Então, pela vontade divina, nós entendemos o benefício desse esquecimento. E olha só que interessante, mas como que esquecimento aparece? Pela grosseria da matéria do nosso corpo físico, que é condizente com o mundo que nós habitamos. E nós vimos, mundo de expiações e de provas. Quer dizer, em mundos mais adiantados do que o nosso corpo físico, ele é menos material, o corpo é mais sutil,
E a matéria, portanto, exerce menos influência sobre o espírito, que pode exercer as suas faculdades espirituais com maior plenitude, com maior liberdade, com maior amplitude. Né? E ali ele vai tendo cada vez, ou sofrendo cada vez menos a influência da matéria. Hoje, na nossa atual condição, esse esquecimento do passado, para nós, ele é necessário. E aqui você fala, entendi. Mas tudo bem, entendi, né, faz sentido. Mas isso, de fato, não vai me atrapalhar, né, no passar pelas minhas provas, que é o que a gente está falando, né? Isso não vai me atrapalhar. Olha que interessante essa questão aqui. Ó. É, então, em cada nova existência, né, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu método se lembrar de todo o passado. Quando o espírito volta à vida primitiva, diante dos seus olhos se estende toda a vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado como guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que a lembrança do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Né? Olha que legal. Quer dizer, nós não temos a lembrança exata, mas nós temos a possibilidade de nos conhecermos, de nos autoconhecermos, e através desse entendimento, nós conseguimos analisar as nossas tendências, nós conseguimos analisar aquelas nossas inclinações, nós conseguimos analisar aquilo que hoje eu, né, vivencio, inclusive dentro de mim, que faz com que eu tenha uma ideia daquilo que eu preciso corrigir. Né? Então, o entendimento, né, daquilo que eu trago como intuição, assim, como a minha essência mesmo, é o melhor indicativo daquilo que eu preciso corrigir em mim mesmo. Eu não preciso necessariamente me lembrar do passado que eu tive, como nós comentamos, porque isso me traria grandes inconvenientes. Eu posso, ao invés de ter essa lembrança, optar por fazer um exercício de me autoconhecer e, através da análise das minhas tendências, daquilo que eu carrego dentro de mim, eu consigo entender os erros que eu cometi no passado e vejo também aquilo que eu preciso lutar nesta minha encarnação. Né? O Kardec até deixa um comentário nessa resposta, vamos até colocar aqui. Esse é o capítulo 7, né, que estava ali, né? Vamos até pegar aqui, ó. Capítulo 7, Esquecimento do Passado, questão 393. Ó, isso aqui é o que a gente acabou de ler, né? E aqui o Kardec deixa um comentário. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências. Não temos, né? Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Ou seja, nos incentiva, né, nos move a resistir àquelas nossas inclinações. Olha que interessante. Por isso do autoconhecimento ser tão relevante para nós. Por isso do entendimento, ou da análise daquilo que nós carregamos dentro da gente, e da gente entender como sendo, né, questões a serem enfrentadas. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu não sou assim, esconde debaixo do tapete. Não, a ideia é olhar para elas, enfrentá-las à medida que nós vamos ganhando capacidade é, de enxergá-las e de enfrentá-las, e à medida que a gente vai então entendendo isso, vendo essas imperfeições em nós, nós vamos tentando então trabalhar por corrigi-las. É isso, é assim que nós vamos reconstruindo a nós mesmos e ganhando este reino de paz e de felicidade dentro de nós.
E aproveitando este momento que nós estamos aqui, quer dizer, nós estamos buscando as provas que nos vão auxiliar no nosso progresso e nós vivenciando-as e buscando vencê-las, quando nós conseguimos, nós então nos elevamos. É o que ele fala aqui, né? Na nova existência, se nós sofremos com coragem essas provas e se nós resistirmos, nós acabamos por nos elevar e, né, subindo na hierarquia dos espíritos, ao voltar para a pátria espiritual. Muito legal, né? Muito bacana esses esclarecimentos, né? Na questão 399, ainda é falado o seguinte, ó. E sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior, ou seja, estou passando aqui por uma situação X. Né? Quer dizer, eu estou passando por isso, quer dizer, eu já fiz aquilo no passado e por isso que eu estou passando por essa situação, ou seja, analisando as minhas tribulações, os contextos nos quais eu estou inserido, a partir desta análise, é possível que eu conclua qual seja as experiências ou as vivências que eu tive no passado, ou seja, em outras vidas? É possível? Olha que legal. Muito a miúde, ou seja, muito frequentemente, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Não há que tirar daí uma regra absoluta. Né? As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Olha só que interessante, né? As provas, né, que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Olha só a lei de retorno manifestando mais uma vez. Quer dizer, aquilo que nós estamos passando tem relação com o passado, mas elas também nos auxiliam a progredir, e o objetivo desta lei é de nos proporcionar os meios adequados para o nosso progresso espiritual com vistas ao nosso futuro. Quer dizer, lei de retorno, ela nunca se manifesta sem a bondade e a misericórdia divinas, porque elas visam o nosso próprio bem e elas nos alcançam cheias de oportunidades, cheias de novas maneiras de nos fazer despertar. Jesus nos ensinou quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. Né? Até 7 vezes, ele nos responde. Não digo até 7 vezes, né? Mas até 70 vezes 7 vezes. Se Jesus ensinando a nós a necessidade do perdão, nós ainda imperfeitos, e estamos nos exercitando para aprender isso, quanto mais Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua infinita misericórdia, quantas vezes Ele nos vai dar novas oportunidades? A questão é que nós somos os responsáveis por aquilo que nós estamos colhendo hoje. E esse plantio acontece em todos os instantes. Aconteceu no passado, sim. Nós estamos colhendo hoje. Mas o que eu estou plantando hoje também determina o que eu vou colher no futuro. Todas as portas que nós estamos abrindo no presente, elas nos levam ao nosso próprio futuro. Somos nós os grandes protagonistas. Então a ideia dessa lei de retorno é entender o nosso protagonismo ali. Né? Trecho de comentário, né, a questão 399. Chegado ao termo que a providência lhe assinou, a vida na erreticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe o gênero de existência que ele acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Olha só, né? O próprio espírito escolhe aquilo que vai proporcionar a ele um meio mais adequado para que ele possa expiar o seu passado, que tem relação com as faltas, né, de outras existências. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tende a recomeçar. Olha a misericórdia. O espírito goza sempre de livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que em certas circunstâncias lhe podem mesmo ser reveladas. Essas revelações, porém, só os espíritos superiores lhe a fazem, espontaneamente, com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. As existências futuras, essas
Em nenhum caso podem ser reveladas pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faz. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que os assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual é o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo e pode julgar do que foi não pelo que é, mas pelas suas tendências. Quer dizer, hoje eu moro aqui em tal lugar e não tenho condições para nada e passo por tais situações aqui. Então é porque eu fui tal coisa. Olha, pode ser que isso tenha a possibilidade de trazer uma ideia assim, né, como a gente viu, né? Muito a miúde isso é possível. Mas o que é mais importante é estudar a si mesmo para julgar não pelo que é, julgar o que foi não pelo que é, mas pelas suas tendências. Ou seja, analisando as nossas próprias essências espirituais é um indicador como fala, condizente para nos dar uma ideia daquilo que nós fomos no passado. Né? As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e nos elevam, se a suportarmos e resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pela crueldade que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Né? Então, muito relevante tudo isso que nós estamos falando. Né? E aí, pessoal, a gente entende, mais uma vez, que essa lei de retorno, ela se manifesta, né, de uma maneira natural, faz parte das leis naturais, mas que tem ali essa ideia de que somos nós, né, que escolhemos, tanto no passado e que hoje resultou em uma nova, em algo que voltou para nós, mas quando nós também pensamos na nossa existência atual, é importante que a gente reconhecer que muitas das coisas que aconteceram ou que estão acontecendo com a gente foram fruto da nossa própria liberdade de escolher que pediu para passarmos por essa situação. Então, essa lei do retorno nunca se manifesta sem misericórdia e sem bondade, e nós temos que colocar a nós como os grandes protagonistas desta lei, porque é algo que sai de nós e que volta para nós, por isso do retorno. Né? E aí, nós gostaríamos de passar aqui algumas indicações, né, para ler Causas Anteriores das Aflições, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que também trata basicamente disso tudo que nós estamos vendo. Né? Esse assunto é muito rico de esclarecimentos para nós, está no capítulo 5. Aqui a gente colocou o 7, o 8, né, o 9 e o 10 como sendo assim grandes esclarecedores. Uma das coisas que nós gostaríamos de lembrar aqui também é o seguinte: nesse 9 aqui, olha o que nos é trazido. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Porque a gente fala assim, estou passando por isso que eu fiz tal coisa. Olha, muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Quer dizer, nós às vezes passamos por determinadas situações que nem sempre são indício de uma expiação do passado. Pode ser que isso sirva, na verdade, tenha sido buscada por nós como provas para que a gente possa progredir mais rapidamente. Olha só, então, olha o que ele fala. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação, e nada obstante,
desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Muito importante de estudar isso aqui também, né? É, esse 10 aqui, né, nós vamos deixar aqui para leitura, né, em casa, vamos colocar assim, né, trabalho, né, de casa. E uma coisa que eu também, antes de terminar, né, para não ficar muito grande o estudo, mas uma coisa que a gente gostaria de lembrar é o seguinte, né, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é um capítulo que não pode deixar de ler. Dever-se-á por termo as provas do próximo, que eu falo o seguinte, olha só. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Por exemplo, a gente está aqui e vê uma pessoa passando por tal situação. O que a gente às vezes fala? Pensa. Ah, é uma expiação do seu passado. Então, vamos deixar que assim seja, né? E que ele tenha forças para passar por aquela prova, né? A gente tende a pensar dessa maneira, muitas vezes, não é verdade? Né? Então, deve alguém pôr termo, ou seja, pôr fim às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? O que a gente faz? Dá um fim à prova do próximo, ou deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que as provas sigam o seu curso? Olha que interessante, né? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluídes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. São juros. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas. Olha, isso aqui é muito importante, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro, grande erro. Olha só, é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, olha que isso é importante, ó. Sabeis se a providência divina não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Olha só, vide exemplo de Jesus, né? Quantos de nós, enquanto esteve aqui conosco, né? Quantos foram beneficiados pelo seu amor, pela sua consolação, pelo seu ensinamento, pelas suas curas, né? Não digais, pois, quando vides atingido uns de vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos, olha só, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Muito importante isso. Muito importante isso, né? Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julga conveniente, né? Por fim, não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, né? Eu acho que para nós aqui é colocar o dedo dentro da ferida, né? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos
por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Olha só, que lindo, né? Bernardino, Espírito Protetor. Então, meus amigos, aqui a gente termina esses conceitos da lei de retorno, né? Lembrando sempre aqui, como nós estamos vendo, que nós temos nas nossas mãos os meios para auxiliar na atenuação do sofrimento dos nossos irmãos. E que se essa prova, né, ainda tenha que continuar por meio, né, de auxiliar o nosso irmão a progredir, que seja Deus, então, o responsável por, né, na sua infinita misericórdia e justiça, determinar o fim, né, para aquele sofrimento. Mas que nós tenhamos em mente que devemos utilizar tudo aquilo que Deus nos concedeu como meios para auxiliar ali é, nesta condição do nosso irmão, né? Então, aqui a gente trabalhou essa lei de causa e efeito, a lei de retorno, sob pontos de vista, né, aqui à luz da doutrina espírita, e agradecemos a Deus, né? Antes de tudo, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, que nos permite essa oportunidade de estudo, agradecemos aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos amparam, e agradecemos pela essa oportunidade de estudo, né? Que nós tenhamos então uma boa semana com novas reflexões e que todos esses ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, que Kardec nos trouxe, sejam por nós absorvidos e nos auxiliem na reconstrução e no direcionamento dos nossos caminhos. Que a paz de Jesus esteja com todos e até um próximo estudo.